A resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais é... Ah, a vida, o universo e tudo mais. Essas palavras querem dizer tanta coisa e ao mesmo tempo não se referem a praticamente nada. Na verdade, elas tentam resumir todo o concebível para dar sentido a uma resposta sem sentido algum. 42. 42. Essa é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Mas por que 42? De onde veio esse número? Bom, para isso vamos ter que lembrar de uma história. A história de um pequeno ser de um pequeno planeta que, após ter a sua casa destruída, parte em uma grande aventura pelo espaço. Não, não é dessa história que eu tô falando. O Guia do Mochileiro das Galáxias. So long and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all below, dear. 42. Douglas Adams escreveu essa resposta em seu aclamado O Guia do Mochileiro das Galáxias, um pequeno grande livro que conta a história de Arthur Dent, um terráqueo qualquer que leva uma vida qualquer até ser obrigado a ir embora de seu planeta para que ele dê lugar a uma via espacial. Uma premissa minimamente inusitada. Ao decorrer do livro, nos é contado a história de uma espécie de seres pandimensionais extremamente inteligentes, que há vários milhões de anos ficaram de saco cheio de se perguntar qual era o verdadeiro sentido da vida. Então decidiram construir o Pensador Profundo, um supercomputador tão estupidamente grande, mais ou menos do tamanho de uma cidade pequena, que seria capaz de calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Apesar de seu monstruoso hardware, o supercomputador diz que, para poder dar tal resposta, seria necessário pensar por um tempo. Cerca de 7 milhões e 500 mil anos para ser mais exato. Um tempo razoável, eu diria, para obter uma resposta definitiva para tudo. Eis que se passam 7 milhões e meio de anos e os seres pandimensionais retornam ao Pensador Profundo, para enfim descobrir a resposta, onde eles finalmente revelam que a tal resposta para tudo é 42, também conhecida como a resposta fundamental. Assim como para aqueles que leem o livro, os personagens ficam atônitos. Como pode o universo e a vida, tamanhas concepções complexas, serem representadas por uma coisa tão ridiculamente simples quanto o número 42? Essa é a resposta fundamental. Porém, ainda reforçado pelo Pensador Profundo, para que ela seja compreendida seria necessária a pergunta fundamental, que ele mesmo não poderia calcular. Somente um computador maior ainda, de tamanha complexidade que a própria vida orgânica faria parte de sua matriz operacional. Um computador chamado Terra. Sim, ao menos no livro, nosso planeta, junto a todo o seu ecossistema, é um colossal computador, projetado e construído para calcular a pergunta fundamental que teria como resposta o número 42. No segundo livro, nosso protagonista Arthur Dent consegue de forma inconsciente descobrir a pergunta fundamental, que para surpresa de ninguém, tem tanto sentido quanto a resposta. Quanto é 6 vezes 9? Essa é a pergunta fundamental. O mais estranho é que 6 vezes 9 não é 42, mas 54. É isso que Douglas Adams queria nos dizer? Que a vida, o universo e tudo mais não tinha sentido? Que buscar pela resposta era uma coisa tão supérflua que poderia se equiparar a uma equação matemática incorreta? Talvez muitos interpretem isso por ser a resposta mais óbvia. Mas e se houver algo a mais? Sabemos que muitas coisas no universo são baseadas na física determinística, ou seja, se você tem conhecimento de todas as condições iniciais, você pode calcular todas as condições finais. No entanto, na física quântica, você tem probabilidades de as coisas acontecerem, o que significa que nada é determinado, tudo é provável. Então 6 vezes 9 ser igual a 42 pode ser no mínimo possível. Afinal, os números são uma abstração da realidade. Talvez para Douglas Adams esses números não significassem algarismos matemáticos, assim como não precisam representar para ninguém. Eles podem significar o que você quer que eles signifiquem para você. Existe uma teoria que diz que, se um dia alguém descobrir exatamente para que o universo serve e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu. Se você acredita nessa teoria, pode pensar que isso já aconteceu outras 41 vezes, e essa é a 42ª versão do nosso universo, que a cada reset se torna mais inexplicável.
e nós seguimos tentando descobrir para que ele serve para que possa atingir uma nova versão. Ou se você acredita em um multiverso, pode considerar que o nosso universo é a Terra 42. Até quem sabe, 42 seja a semente de geração do nosso universo para que ele possa expandir infinitamente. Enfim, o que quero dizer é que o significado da vida, o universo e tudo mais é aquilo que você acredita que possa ser. Por mais que exista uma resposta definitiva, somos pequenos demais para fazer alguma coisa com tal informação. E nem vamos estar aqui para ver o fim dela. Mas é isso, obrigado por me ouvir até aqui. Eu sou o Brief, e se você quer ouvir mais ideias idiotas mal desenvolvidas e sem nenhum embasamento científico, é só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. Até mais.